Paz, gente. Vou ler Salmo 91, um pequeno trechinho, vou contar um testemunho. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Gente, em setembro, novembro, ano passado, acho que um mês antes, mês de agosto, eu já estava mal. E eu comecei a ter crise de ansiedade. Eu comecei a passar por um momento muito conturbado na minha vida. E quanto mais eu tentava sair daquilo, mais eu me afundava. Foram uns meses bem difíceis. Eu gastava muito dinheiro em remédio. Isso eu servindo a Deus. Só que aconteciam coisas que não eram para acontecer. O ano passado foi um ano muito atípico na minha vida por várias situações, mas uma coisa que pesou muito foi eu ser desobediente a Deus. Porque Deus tem algo para minha vida, Deus tem uma promessa sobre a minha vida, uma palavra dele, e eu tentava fugir. Eu cresci jogando futebol e sempre me dediquei a isso, e meu sonho era ser um profissional. E tanto é que eu batalhei o máximo que eu consegui. Mas quando eu tive um encontro com Jesus, tive um encontro com Deus, meu coração mudou. E eu tinha um plano assim, eu vou fazer a obra, eu vou pregar o Evangelho, eu vou ser usado por Deus. E passaram esses anos, hoje eu tenho, passando para 9 anos de cristão, e eu sou jovem, eu tenho 21 anos, acabei de completar, e por um momento eu pensei em me desviar. Tava usando brinco, nada contra quem usa, é bonito, mas pra mim não serve. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, pra mim não convém eu usar brinco, porque eu sou templo do Espírito Santo. E quando eu tava nesse momento crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo, eu tava quase voltando. Me arrumar aqui, calma aí. Voltei. Tava com um pé na igreja, um pé no mundo. As coisas começaram a ficar difíceis. Eu acabei caindo em quase depressão. Tava gastando muito dinheiro em remédio. E foi aí que eu comecei a entender o conceito de viver em Cristo, se entregar para Deus. Eu passava dias, eu ia pro trabalho, eu saía do trabalho e às vezes ia trabalhar, sempre trabalhei em primeiro turno, desde os meus 18 anos, completei 18 anos para trabalhar em primeiro turno. Eu ia pro trabalho e no trabalho eu passava muito mal, começava a ter crise, eu não conseguia respirar, tinha sensação de falta de ar. Era algo muito triste, me arrepio só de contar, porque foi um dos momentos mais difíceis para mim. Eu que não gosto de tomar remédio, eu tinha que tomar remédio controlado, tendo que tomar remédio direto. E chegou num ponto que, quando eu começava a ter crise, era só me levar para o hospital para me tomar remédio direto na veia, porque era a única coisa que me acalmava. E chegou um ponto que um dia tava tomando remédio controlado, quase todo dia eu ia trabalhar, eu tinha que ir pro hospital porque eu precisava tomar remédio na veia, porque eu dava crise e eu não conseguia me controlar. E era algo muito, muito tenso, algo muito difícil de se passar. E eu sofri muito. Tinha dias que meu pai ia me buscar no hospital, e eu saía do hospital com o remédio sedado na veia, né? Meu pai ia me buscar porque era longe, meu pai ia me buscar. Meu pai chegou um dia assim que meu pai chegou lá, eu tava escorado no ponto de ônibus, tem um ponto de ônibus na frente do hospital, eu tava escorado, de olho fechado, dormindo, cochilando, sedado, não tinha força pra nada. Eu tava lá. E eu deitava às vezes na minha cama assim, eu passava dias sem dormir. Eu tomava remédio pra dormir, remédio pra tudo. Eu passava dias sem dormir, e chegava dias que eu deitava no travesseiro assim à noite pra dormir, porque
porque eu queria trabalhar no outro dia, e só escorria as lágrimas no meu olho, e eu pensando, Deus, eu falava para Deus, Deus, até quando? Até quando eu vou passar por isso? Até quando eu vou ficar sofrendo por isso? Eu não aguento mais isso, Deus, me tira disso, Deus, me tira disso. E Deus começou a falar comigo na igreja, e um dia ele usou uma serva dele para falar algo no meu coração, e ela contou tudo que eu passei, tipo, ela não sabia de nada. As pessoas da igreja sabiam que eu tinha crise de ansiedade, mas não sabiam os detalhes, só sabiam que eu tinha crise. E ela contou tudo, até sobre a noite assim que eu deitei na cama assim, falei para Deus que eu não aguentava mais, mas eu chorava assim, tipo, a lágrima só escorria assim, e eu não sabia mais o que fazer. Então, um dia Deus, fui pro hospital, eu voltei para casa. No dia seguinte, eu ia tomar um remédio controlado, eu peguei o remédio na mão e falei, eu não tomo mais esse remédio aqui em nome de Jesus. E dali em diante, irmãos, as coisas começaram a melhorar. Eu comecei a não depender mais do remédio e comecei a não depender do remédio, eu comecei a melhorar. E chegou o final do ano, peguei férias, eu fui viajar, um pouco da minha ansiedade era por causa do trabalho. Então eu peguei férias, fui viajar, eu voltei outra pessoa, renovado, e meu plano era, em janeiro eu vou começar 100%, vou fazer a obra de Deus, porque Deus é fiel. Aí foi quando eu coloquei brinco. Fiquei 2 meses, irmãos, com brinco, aí eu não sei, por opção minha, porque eu não me sentia apto a tomar a ceia. E foi mês passado, eu tirei os brincos e eu falei, eu vou viver uma vida com Deus. E eu entreguei o controle da minha vida na mão de Deus, né? E desde então, eu tenho voltado a sentir a presença de Deus como eu sentia antes, tenho buscado a Deus como eu buscava antes. Eu tenho intenção de fazer vídeos para a internet, porque a palavra de Deus tem que ser levada, não importa como. A internet hoje é um meio de levar a palavra de Deus. Por mais que as pessoas falam, a Bíblia não, lê Bíblia. Mas a Bíblia é a boca de Deus na terra. A Bíblia ensina, ela exorta. Muito aprendizado, muito conhecimento. E a palavra de Deus se renova todos os dias. Nos meus momentos de angústia, nos momentos de tristeza, eu vou ler a Bíblia hoje em dia. Hoje mesmo eu passei por uma situação meio aflita e o que eu fiz? Eu falei, eu vou orar, porque eu estou confiando em Deus plenamente, estou me entregando para Deus, eu me entreguei para Deus, eu me entreguei o controle da minha vida nas mãos de Deus. Então que seja feita a vontade de Deus na minha vida, porque no momento que eu mais necessitei, Ele estava comigo, passou todo momento comigo. E hoje eu só tenho a agradecer a Deus, porque é algo difícil. Muitos passam por essas situações e acabam se perdendo. Deus me deu força, minha família me deu força, as pessoas na igreja oravam por mim, porque eu sei do propósito que Deus tem na minha vida e eu quero que ele se cumpra, eu quero fazer a obra de Deus. Então eu queria contar esse testemunho, porque a ansiedade é uma coisa comum hoje em dia. Muitos passam por essas crises de ansiedade, de depressão, e não tem cura. A única cura é você, tua fé e tua força. E quem passou sabe como é doloroso, como é triste, como é angustiante. Então quero deixar essa palavra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. E nele confiarei. Deus é a fortaleza para você, que precisa de um refúgio. Se dobra os seus joelhos e entrega tudo nas mãos de Deus, que o resto Ele fará. Confia de corpo e alma para Deus, tudo nas mãos de Deus, e Deus fará tudo por você.